Olá, boa noite a todos vocês. Estamos iniciando hoje, essa jornada de estudos para o processo seletivo, que está prestes a acontecer aí. Então, este canal tem o nome de Educação Física em Ação com o professor Leonardo. Hoje nós vamos tratar da aula 1, primeiro tema, aí do edital do PSS, né? Então, na aula de hoje, nós vamos falar aí, nessa aula 1, a importância do planejamento escolar, documentos curriculares do Paraná e o seu quadro organizador. Vamos falar também do plano de aula, relação entre o planejamento da aula e o atendimento dos objetivos de aprendizagem, relação entre o desenvolvimento das competências gerais e específicas e as estratégias, metodologias utilizadas pelos professores e a avaliação. Então, para começarmos aí, vamos falar então, da BNCC. Então, para quem não conhece o que é a BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. Educação é a base. Então, o que é essa BNCC? Então, a gente parte da BNCC. É um documento que define as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica, de forma progressiva e por área de conhecimentos. É o referencial nacional e obrigatório para a formulação dos currículos, ou seja, quando o Estado do Paraná foi elaborar o seu currículo, as disciplinas ali, o que cada professor vai trabalhar em sala de aula, então tem-se como referência a BNCC, este documento obrigatório normativo para a formulação dos currículos de cada estado. Soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, tenhamos aí como referência, como vamos pensar numa pirâmide, o topo desta pirâmide, a base, essa que vai vir tudo depois. Em cima ali a gente tem a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Depois da BNCC, então, a gente tem aí o referencial curricular do Paraná. O que é o referencial? Então, aqui no topo da pirâmide está a BNCC e abaixo está aqui o referencial curricular do Paraná. É um dos documentos que norteiam a educação. Então, o referencial curricular do Paraná, princípios, direitos e orientações, segue a mesma estrutura da BNCC, mas traz a realidade paranaense, discussões sobre os princípios e direitos basilares dos currículos no Estado. Ou seja, a BNCC é a mãe, o referencial curricular é um currículo retirado dos mesmos moldes da BNCC, mas aí ele está sendo estruturado à realidade do estado do Paraná. Sendo assim, o referencial curricular do Paraná está estruturado basicamente em 3 eixos. Então, tem o texto introdutório, a etapa da educação infantil, etapa do ensino fundamental, os 2 últimos com seus respectivos organizadores curriculares, os quais correspondem à estrutura dos conhecimentos que respaldam o trabalho pedagógico. Continuando, temos também aí este currículo priorizado da rede estadual de ensino, Esse currículo, então, ele foi criado no ano de 2021, apresenta, então, subsídios pedagógicos, elencando os conteúdos essenciais para cada etapa da educação básica nos diferentes componentes curriculares e ou disciplinas. Os conteúdos essenciais são os que estruturam a base para a progressão das aprendizagens.
Então, sintetizando, né, esse currículo priorizado da rede estadual, ele foi criado no ano de 2021, né? Ele foi aí um norte neste momento de pandemia, tá? Então, eu trago o currículo priorizado também como um documento oficial aí da educação do Paraná. Também temos, então, o CREP, né? O Currículo da Rede Estadual Paranaense. Então, o CREP é um instrumento definido para a rede estadual de educação do Paraná. Então, ele contempla ali, né, os conteúdos a serem trabalhados do 1º ao 5º ano dos anos iniciais, fundamental, do 6º ano ao 9º ano dos anos finais, tá? Então, só retomando ali, né? Então, a gente viu, a BNCC está aqui no topo desta pirâmide, temos o referencial curricular do Paraná, temos o caderno ou currículo priorizado, temos o CREP como documento normativo e também temos o novo ensino médio paranaense. No novo ensino médio, o estudante cursará 2 conjuntos de aprendizagem, formação geral básica e os itinerários formativos. Então, dentro deste documento que aparece na tela aí de vocês, do novo ensino médio paranaense, o referencial curricular para o ensino médio do Paraná é o documento orientador para que todas as redes de ensino do Estado, seja elas privada, municipal ou estadual, elaborem seu currículo do ensino médio. Então, a base para a elaboração dos conteúdos do currículo do ensino médio é este referencial curricular. Então, retomando, pessoal, temos ali a BNCC como a mãe, né? A mãe de toda a normativa, é dali que vai sair todo o texto, todo o conteúdo, todo o referencial. Temos, a BNCC é um documento federal, tá? Temos aqui também, então, no nosso estado, os documentos norteadores da educação o referencial curricular do Paraná, o currículo priorizado, né, que foi um documento elaborado lá na época da pandemia, para que houvesse um subsídio dos conteúdos essenciais naquele momento. O CREP, né, o Currículo da Rede Estadual Paranaense, e o novo ensino médio, certo? Então, só contextualizando mais uma vez, para que também não fique tão repetitiva a nossa conversa, a BNCC é a mãe do negócio. Abaixo da BNCC vem as regras, os currículos estaduais, que é o currículo priorizado, o currículo referencial curricular do Paraná, o CREP e o referencial do novo ensino médio, certo? Agora, vamos falar um pouco, né, do plano de aula, a relação entre o planejamento da aula e o atendimento dos objetivos de aprendizagem, relação entre o desenvolvimento das competências gerais e específicas e as estratégias, metodologias utilizadas pelos professores e avaliação. Então, partimos aqui, né, do projeto político-pedagógico. Então, para a gente entender essa estrutura do plano de aula, da função do docente, né, a gente parte aí do projeto político-pedagógico, o famoso PPP. Então, trata-se de um instrumento norteador das práticas escolares. Toda instituição de ensino no Brasil precisa ter um PPP. Ou seja, se você for lá no Nordeste do Brasil, a escola tem que ter um projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico é o que caracteriza, é o que mostra como que essa escola funciona aqui, né? Por exemplo, no colégio que eu trabalho, existe um PPP. Esse PPP é o que dá um norte ao trabalho que vai ser executado dentro da escola. Tá? E esse PPP ele tem uma obrigatoriedade, porque ele foi definido pela Lei de Diretrizes e Bases, né? A famosa LDB, no ano de 1996. Então, já tem 30 anos
desta Lei de Diretrizes e Bases. Então, como vivemos em uma democracia, há que se ter a participação de toda a comunidade escolar dentro do PPP. O documento, então, é uma responsabilidade coletiva, né? É importante ressaltar isso. O PPP é algo coletivo, é algo democrático, não é algo centralizado ao poder do diretor, ao poder da secretaria, ao poder de algum professor. Não. É um documento de responsabilidade de toda a comunidade escolar. E quem que é essa comunidade escolar? São os pais, são os agentes 1 e 2, né, a antiga nomenclatura aí, são os professores PSS, são os professores concursados, são os agentes educacionais, enfim, toda a comunidade escolar, todo o coletivo que faz parte dessa comunidade escolar tem voz e vez na elaboração do PPP. Então, o diretor não é um centralizador, não é função do diretor definir este PPP. Partindo também outro documento normatizador da escola, temos o regimento escolar. Então, o regimento escolar é o documento no qual é registrado todo o funcionamento estrutural, organizacional e as normas de uma instituição de ensino. As regras contidas nele regem as esferas administrativa, didática, pedagógica, disciplinar da escola. O documento serve como um guia, né? Então, digamos assim, na escola X é proibido o uso de celular, é proibido o uso de fones de ouvido, é proibido o uso de materiais não pedagógicos, os pais que não comparecem às reuniões mensais dessa escola X são encaminhados ao conselho tutelar. Enfim, tudo isso é definido no regimento escolar. O regimento escolar é um documento que vale como lei, né? Então, ele é uma lei. Você, tendo um regimento escolar que também é elaborado a partir do projeto político-pedagógico, com a contribuição da comunidade escolar, né? Então, é um documento que é obrigatório, tal qual o projeto político-pedagógico. Então, é obrigatório que o regimento esteja em conformidade com as leis do país. Então, não adianta eu criar um regimento escolar, por exemplo, na escola X é proibido o uso de celular. O aluno que for pego usando celular terá o aparelho recolhido e não será devolvido. Mas existe uma lei, por exemplo, no país, que diz sobre a inclusão digital, na qual os alunos precisam utilizar aí este telefone, né? Então, pessoal, o regimento, é claro, é uma lei, mas tem que estar dentro da legislação do país, que é embasada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB. Deve estar alinhado à BNCC e deve estar alinhado pelo projeto político-pedagógico. Agora, falando do planejamento. O planejamento é uma atribuição exclusiva do professor. Então, o planejamento, pessoal, não tem nada a ver com o projeto político-pedagógico e tampouco com o regimento escolar. Então, planejamento é função exclusiva do professor. Então, o que é o planejamento? Planejamento é a antecipação de coisas que não foram vividas. Então, o planejamento é dividido em 3 partes. Então, ali tem o projeto político-pedagógico, que é o planejamento de toda a escola, de toda a comunidade escolar. O planejamento de ensino, que é uma função exclusiva do professor, né? O que é esse planejamento da atribuição do professor? É o planejamento que diz respeito do que o professor vai trabalhar no bimestre, no trimestre, no semestre, anual, né? E ali também temos o plano de aula, né? O plano de aula também é uma atividade exclusiva do professor. Então, frisem bem isso, pessoal. O PPP, toda a comunidade escolar.
O plano de ensino, o planejamento de ensino, o plano de aula é exclusividade do professor. Tem como base, né, as orientações curriculares nacionais. Então, quando eu, professor Leonardo, vou fazer o meu planejamento de ensino e o meu plano de aula, eu tenho que ter como base a BNCC, o Referencial Curricular do Paraná, o CREP, né? Eu tenho que ter como base os documentos normativos. Eu não posso, eu vou pesquisar ali no Google Wikipedia, o que trabalhar hoje com alunos do 6º ano no componente curricular de educação física. Não. Eu preciso estar alinhado aos documentos normativos. Este planejamento pode ser bimestral, trimestral, semestral. Uma coisa muito importante que vocês devem gravar na cabeça de vocês, que caiu na prova do concurso, é que o PPP, o planejamento, principalmente o planejamento e o plano de aula, né, vamos focar aqui, ó, planejamento e plano de aula do docente, é flexível, né? Por que é flexível? Porque não pode ser num modo fechado, é isso e acabou a história. Não. São documentos que normatizam o fazer do professor e ele é progressivo, ele é flexível, ele tem um modo aberto, né? Então, uma aula bem ministrada é uma aula bem planejada, né? Então, vamos também ter consciência disso. Se eu bem ministro minha aula, eu tenho um planejamento, né? Então, ele é flexível porque hoje eu posso pensar numa coisa, mas amanhã, na hora da minha prática, eu tenho que mudar esse modelo, certo? Então, o plano de aula está também diretamente relacionado ao planejamento do professor. Então, não adianta eu fazer um planejamento falando de X e fazer um plano de aula falando de Y. Não. Planejamento e plano de aula estão casados. Então, descreve, esse plano de aula vai descrever a sequência didática que o professor deverá seguir, né? Então, hoje, dia 25, eu vou trabalhar handebol, vou trabalhar os fundamentos do handebol, vou trabalhar passe, vou trabalhar empunhadura, vou trabalhar... Então, é uma sequência didática que o professor tem que seguir. Planeja-se, muito importante isso que eu estou falando, planeja-se conforme os objetivos a serem alcançados. Se eu não tenho a clareza de onde eu quero chegar com a minha aula, né, eu vou fazer qualquer objetivo e não estará de acordo com o que as diretrizes nos dizem. Então, tenham como referencial a taxonomia de Bloom para definir os objetivos, tá? Em um outro momento eu vou estar explicando sobre a taxonomia de Bloom. Então, ali, a gente tem que ter 8 itens ali para um bom plano de aula. Primeiramente, um cabeçalho, né, com seu nome, o nome da escola, a série que vai ser aplicada, a quantidade de alunos, o local, o endereço, toda a questão de identificação. Segundo, os objetivos, o que eu espero que meu estudante aprenda com a minha aula. Esses objetivos têm que ser alinhados à taxonomia de Bloom, tá? Em terceiro lugar, teremos os conteúdos, são eles factuais, conceituais, procedimentais, atitudinais, que eu também falarei em outro momento. Quarto, as estratégias, né? Como eu vou fazer essa aula? Por exemplo, eu vou utilizar no primeiro momento do Educatron, eu vou passar slides explicando os fundamentos, nesta aula vai ser isso. Então, como eu vou executar esta minha aula? Em quinto lugar, ali a gente tem os recursos, são os físicos e materiais, né? Muito importante ali, pessoal, eu coloquei ali, um asterisco ali falando das TEDx, né? Quem não sabe o que é TEDx é as tecnologias, né? Então, o governo espera de nós que a gente utilize, use e abuse das tecnologias para as aulas, né? Depois disso, eu vou falar da avaliação, como vai ser a minha avaliação diagnóstica, formativa, somativa.
Vou descrever a carga horária que eu vou utilizar para essa aula, 50 minutos, como eu vou dividir esse tempo. E, por fim, as bibliografias, né? Então, é muito importante, né, tá ali entre parênteses, que a gente retire esse conteúdo, esse material da BNCC, do CREP, dos referenciais. Então, o plano de aula, ressalto novamente ali, são flexíveis, tem um modo progressivo. O que é o modo progressivo, pessoal? Eu começo de um conteúdo mais simples e vou para um conteúdo mais complexo. Não começo do complexo e vou para o simples, não. Eu começo do simples e vou para o complexo, certo? Bom, então essa foi a nossa aula de número 1, né? Eu espero que todos vocês tenham gostado. Quem tiver alguma dúvida, o meu contato está aqui na descrição, aqui embaixo, né? Então, assim, eu me coloco à disposição de ajudá-los nesse processo. Qualquer dúvida, pessoal, contem comigo. Peço perdão se a gravação não ficou de acordo com algum padrão aí normativo, mas a mensagem que eu quero passar é de aprendizado, de conteúdo, né? Para que vocês consigam aprender para conseguir ir bem no concurso. Educação Física em Ação com o professor Leonardo.